Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano e eu resolvi fazer esse vídeo para falar algumas coisas sobre essa polêmica das cadeirinhas. E aí eu resolvi fazer na rua mesmo, para que a gente consiga dialogar de forma direta, tá bom? Então prometo ser rapidinho. Vamos lá. Primeiro ponto, talvez a questão das cadeirinhas falando sobre responsabilidade ou irresponsabilidade dos pais possa cair numa seara bastante complicada, porque de um lado nós temos sim pais irresponsáveis, nós temos sim pessoas que muitas vezes não têm recursos e procuram economizar com qualquer coisa, e muitas vezes a decisão de segurança dos filhos ou economizar dinheiro pode às vezes pesar pelo dinheiro. Então, mas eu quero ir além. A gente precisa entender que no Brasil nós temos o melhor sistema de saúde pública do planeta. E por termos o melhor sistema de saúde pública do planeta, isso significa que a gente, quando passa por um acidente de trânsito, e os números de acidentes de trânsito no Brasil se equivalem ao de uma guerra civil, tá? Mas quando a gente passa por um acidente de trânsito, a pessoa é salva pelo Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde que resgata a vítima. Essa vítima é levada para dentro do Sistema Único de Saúde e através do Sistema Único de Saúde que essa pessoa faz o tratamento inicial, independentemente se ela for rica ou pobre, independentemente se ela for brasileira ou não, independentemente se ela foi a pessoa que causou o acidente ou a vítima. Isso é importante da gente colocar, por quê? Porque o aumento do número de acidentes corresponde necessariamente no aumento das dívidas do Brasil em relação à saúde. Sabe por quê? Porque existe, o plano de segurar os custos, o investimento na área da saúde, para que não existam aumentos reais dentro da saúde. Isso significa que a grana é a mesma. Se a grana é a mesma, todo mundo sabe que deveria se apertar o cinto, ou como o governo atual gosta de falar, fazer um contingenciamento de dívidas, evitar com que se gaste de forma com algo que pode se esperar um pouquinho mais, né? E aí eu pergunto para vocês de forma direta, se o uso das cadeirinhas obrigatoriamente, através de lei, obrigar os pais a terem respeito pelos seus próprios filhos, pode diminuir o número de acidentes, isso significa que impacta diretamente no Sistema Único de Saúde. Então, significa que aquela pessoa que está num leito de hospital público vai ter sim mais possibilidade de ter o medicamento que ela precisa, o dispositivo médico que ela precisa, a quantidade de médico suficiente que ela precisa, porque tem dinheiro para isso. Então, limitar, por exemplo, a velocidade nas vias, ou existir multas, ou existir uma pressão do Estado para o controle e redução dos acidentes de trânsito, também proteger as pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde e que muitas vezes nem estão no trânsito. Então, eu vejo essa ação do governo como irresponsável. Por que irresponsável? Porque quem paga as contas no final somos todos nós. Por outro lado, as pessoas podem olhar e falar: mas isso é responsabilidade individual, cada um tem que ser responsável por si. De certa forma, sim. Porém,
como eu falei, nós hoje temos o melhor sistema de saúde pública do planeta, tá? Isso eu falo mesmo sabendo que o sistema britânico é muito eficiente, mas em estrutura legal o nosso é melhor. E aí eu olho para isso e falo, será que o governo teve ou tem capacidade intelectual de compreender que uma atitude como essa pode prejudicar pessoas que precisam de medicamentos? Aí a gente olha uma decisão do STF em que desobriga o governo a cumprir a sua função constitucional de o dever da manutenção da saúde das pessoas, fazendo com que alguns medicamentos de alto custo ou de altíssimo custo não sejam adquiridos obrigatoriamente pelo governo para redução de gastos. Mas, de novo, reduzir gastos é reduzir de forma inteligente, não de forma irresponsável. Então, a minha fala em relação a isso é bastante simples. O governo poderia reduzir gastos, sim, mantendo e muitas vezes sendo mais duro com a legislação. E aí, outro lado, algumas pessoas podem dizer, mas ninguém era vistoriado, ou isso era vistoriado em algumas cidades, outras não. Isso demanda a irresponsabilidade do governo, a falta de capacidade de administração do governo, e não a necessidade de, mais uma vez, terceirizar as pessoas sobre algo que pode impactar na vida de outros que não tem nada a ver com isso. Entenderam o recado? Aceitem ou não, é assim que eu penso. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais, vamos avaliar com um pouquinho mais de profundidade todas essas relações, porque ver de forma muito simples ou de forma linear, como se fosse apenas dois lados de uma moeda, eu sempre faço as pessoas lembrarem, uma moeda não tem apenas dois lados, ela tem a bordinha, e se a gente não prestar atenção na bordinha, a gente não tá falando em nada, porque sem borda não tem lado. Até mais!